Abra sua Bíblia aí, Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, amém? Verso 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e vi o trabalho com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Amém? Fala para quem está ao seu lado assim, ó: a mudança e suas fases. Amém? Meus amados, esse é um texto muito conhecido, principalmente quando a gente quer ameaçar alguém, amém? Quando você quer ameaçar um crente, você fala para ele: o oleiro, viu? Fala para quem está ao seu lado assim, ó, de rabo de olho assim: o oleiro, viu? Fala para ele: o oleiro. Vai falar: não, Marcão, tá com medo? Tá com medo? O irmão fala: o irmão... Mas o oleiro refaz o vaso porque o processo ainda não terminou. E todos nós gostamos da ideia de mudança. Quando fala para você, você vai mudar de fase, você vai mudar de salário, você vai mudar de cargo, você vai mudar de empresa, você vai mudar de casa. Mas a gente nem sempre, Jefferson, gosta do processo, Bira, da mudança. Porque o processo da mudança exige da gente. E toda mudança gera desconforto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É melhor você ficar onde está do jeito ruim, ou você se permitir ser mudado? Porque se você não está gostando do jeito da fase que você está vivendo, você precisa se permitir ser mudado. E aí, ou Renata, a gente acostuma a ficar ruim do jeito que está, ou a gente, pastora Fernanda, se propõe a falar: eu vou sair daqui e eu vou mudar isso aqui. Então nós vivemos uma geração que quer buscar resultados, uma geração que fala muito e faz muito pouco. E tem muita gente querendo, Josué, resultados rápidos, soluções instantâneas, transformação sem esforço. Nós queremos que Deus mude a nossa realidade da noite para o dia. Mas Deus geralmente trabalha de uma outra forma. Qual? Ele trabalha através de processos. Deus coloca a gente em processos para a gente viver, para a gente mudar. Jeremias 18, Deus leva o profeta à casa do oleiro. Jeremias não encontra uma mensagem pronta, ele encontra uma imagem. O cara chega lá, doutor Rogério, não tem uma palavra pronta. Jeremias, eu vou transformar você assim, assim não. Ele desce, vê uma roda girando, um cara todo sujo de barro, com as mãos no vaso, formando, e o vaso se desfaz na mão dele. O que o senhor está dizendo, pastor? Que o barro, Flávio, é como a gente. Como assim, pastor? O barro não respondeu da maneira esperada. Toda vez que Deus aperta você para mudar, você não responde da maneira certa. Você pensa: Deus está pesando a mão, Deus se esqueceu de mim, Deus silenciou. Cadê Deus em tudo isso? Por que esse vento? Então, em vez de jogar o barro fora, o oleiro começa novamente, refazendo o vaso conforme o seu propósito. Essa é uma das mais belas imagens da graça de Deus. Quando olhamos para a nossa vida, muitas vezes a gente enxerga falha, crise, atraso, momentos de desconforto. Porém, Deus vê algo totalmente diferente. Ele vê um vaso que ainda está sendo moldado. Aperta quem está ao seu lado aí, porque ele já dormiu. Já dormiu, irmão. Ontem no jogo você estava acordado. Não é possível que você já dormiu. Aperta ele aí, dá um beliscão nele aí. Belisca. Eu vou te ensinar um novo beliscão. Quem já ouviu falar da mordida de égua aqui? Assim, ó, faz assim com a mão. Libras, momento Libras. Faz assim com a mão. O Marcão, e lá no Macedo que eu gravei chamando a sogra de cobra. Faz assim com a mão, ó. Aí a mordida de égua é assim, ó. Belisca quem está ao seu lado assim, ó, pra você ver. Dói pra chuchu. Dói demais. Dói demais. Dói demais. Tô brincando. Mas presta atenção, gente.
Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque às vezes a gente precisa sofrer uns apertos da parte de Deus para a gente ver. Você já percebeu que tem gente que fala muito e faz pouco? Você já percebeu que todo mundo tem uma história triste para contar? Eu e a pastora, a gente vinha conversando sobre isso de manhã, né, meu bem? Todo mundo tem uma história triste para contar, irmão. E aí quando alguém conta para você uma história triste, a gente fica, meu Deus, e a nossa história triste? Onde é que fica? E o que para nós, muitas vezes parece um fracasso, gente, para Deus é mais uma etapa de um processo. A verdade sobre mudança, gente, é que ela não acontece instantaneamente. Deus usa o desconforto, crises, escolhas, o aprendizado, a perseverança para formar em nós aquilo que Ele planejou desde o início. Gente, o oleiro não desistiu do barro, Deus também não desiste de nós. Então essa manhã Deus nos trouxe aqui para quê? Para mostrar para mim e para você que o trabalho continua na nossa vida até que a obra que Ele começou seja chegada ao fim. Essa manhã eu queria falar sobre mudanças. As fases dela. Porque tem fases a mudança. E se você não estiver atento às fases da mudança e à fase que você está, você vai se frustrar. Como eu disse, gente, a gente quer tudo instantaneamente hoje, gente. E nem tudo que é instantâneo é bom, gente. Por exemplo, o miojo é gostoso? Irmão, você põe um ovo, um requeijão, fica gostoso. Eu faço lá em casa e eu misturo feijão junto, fica bom. Mas você já viu uma pessoa que cresceu comendo só miojo? Vamos falar, e eu não estou criticando o miojo, amém, gente? Vamos falar daquele pozinho que fica dentro dele? Aquilo é uma delícia. Tem muita coisa lá que não presta para o nosso corpo. E se a gente ficar comendo só miojo, certamente a gente não vai crescer. Não, você vai crescer, mas para o lado, né? Certamente você não vai avançar. E nem tudo que é instantâneo é bom. Nós somos a geração do www, gente, tudo na rede. Você ficou sem telefone, ninguém sente, Mateus, ficar sem telefone. Só que se você ficar sem internet, aí deu ruim. Se o teu chip parar de funcionar, você falando, não, conectando no Wi-Fi e o Zap funcionando, tá bom. A gente já não é mais aquela geração que dependia de um telefone para ligar para alguém. A gente só não pode ficar sem internet. Hoje a gente tem comida, o fast food, rápido, que não é nada rápido. Mais rápido seria você fazer em casa, mas você quer esperar 50 minutos, 1 hora para entregar algo na tua casa e está tudo bem. É assim ou não é, gente? Fast food não tem nada. Esses dias atrás eu entrei na fileira de uma lanchonete muito grande, que você conhece, ela tem um nome assim, né? Muito grande. E nós ficamos ali uns 30 minutos. Eu falei para minha esposa, era melhor nós ter ido para casa e ter feito comida. Porque o macarrão, sem mentira, irmão, a Raquel fez um macarrão em 3 minutos e não é miojo. O macarrão, sei lá, gente. Eu falei para ela falou, me leva para jantar a sexta. Eu falei, faz comida você faz tão bem. Mas eu tive que levar. É um gênio, ele é um gênio, né, pastor? Ele é um gênio. Esse miserável é um gênio, né? Você entra no Mercado Livre, você quer comprar um negócio que está dizendo assim, Leandro, entrega hoje. Você paga mais caro, porque você quer na hora. Gente, a gente foi para os Estados Unidos, irmão, o celular lá, irmão, se não tiver chip, ele funciona via satélite. A gente espera tudo rapidamente. O problema é que com isso, nós também queremos sucesso instantâneo, riqueza instantânea, beleza instantânea. Nós sentamos à frente de uma TV e mudamos de canal rapidamente. E a gente acha que essas mudanças são na nossa vida também. Nós pensamos que pelo fato de podermos trocar de canal rápido, de algumas coisas acontecerem rapidamente, a mudança na nossa vida pode acontecer da noite para o dia. Isso não é verdade. Pastor Ney falou essa semana sobre isso. No Instagram dele. E a gente pensa assim, ó, eu deveria ser capaz de mudar da noite para o dia. Gente, isso é um mito.
que é promovido por todos os tipos de comerciais. Compre esse produto que você será melhor. Tome essa vitamina que você não vai ter isso. Tome isso aqui que você vai dormir melhor. Tome não sei o quê. Use esse equipamento de exercício. Leia esse livro. O segredo está nessa conferência. Vem aqui na minha igreja pegar comigo, na minha mão, essa rosa que vai transformar você. Fala sério, gente. Você já não ficou tendencioso em comprar um curso porque você viu alguém dizendo assim: se você fizer esse curso, tua vida financeira vai mudar? Você falou: cara, eu acho que eu vou comprar esse curso, hein? Aí você compra o curso, irmão. Ele fala para você: 365 passos para você mudar a vida financeira. Você fala: eu queria 3. 1, 2, trananã, caiu na conta e nem é bet, viu? Nem é bolão do jogo. Aliás, pelo jogo de ontem, você já não faz bolão que você vai dar mal. Porque tem brasileiro que fala: Brasil, 3, 5, 10. Se vide um, irmão. Levanta a mão para o céu e dá glória. Amém? Amém, gente? Quem ouvir esse áudio depois não vai entender nada do que eu estou falando aqui, mas tá bom. A verdade é o seguinte, gente. Mudanças efetivas, duradouras e transformadoras são muito difíceis. Elas acontecem devagar, demanda tempo e se desenvolve atrás de um processo. Você começa um negócio hoje, ele dá certo 3, 4 dias, um mês, no outro mês não dá nada certo, você diz: eu vou desistir. Não é. Não é assim. Solidez se faz com o tempo. Nada é sólido da noite para o dia. Percebe que para você fazer um piso sólido, você precisa fazer primeiro uma estrutura na lateral com solidez e esperar secar. Para depois que aquele cimento curar, você fazer uma outra coisa. Percebe que tudo ensina a gente, mas a gente quer a mudança assim, ó. Quando o Macedo estava ficando pronto, gente, o pastor Ney falou para mim: Ivan, eu quero que você faça um festival de inverno lá embaixo no templo já novo. E ele falou: mas é o seguinte, vai fazer o piso hoje, tem que esperar 7 dias para a gente curar esse piso, para depois você promover a festa. Eu falei: beleza, pastor, então faz hoje, a gente tem tantos dias, com 15 dias a gente faz a festa. E aí começamos a anunciar com 15 dias para frente. Por fim, irmão, o piso atrasou 3 dias. Graças a Deus a gente tinha uma margem para conseguir fazer. Percebe que tudo é um processo? Demanda tempo. E essa manhã eu quero compartilhar com vocês o processo que Deus usa para nos mudar. E eu queria falar sobre algumas fases, para você entender o processo. Porque você também precisa entender qual fase do processo você está. Qual é a fase da mudança que você está vivendo. Nós entendemos os processos, só que às vezes a gente se perde neles. Então essa manhã eu vou falar sobre 6 fases. E se você estiver anotando, você faz muito bem. Ô João, se você quiser abaixar um pouquinho aqui, filho, do retorno, eu acho que é esse que está querendo dar microfonia. Só um dedinho. Para você entender as 6 fases do processo. Show, filho. Primeira, a fase da incomodação. Fala assim comigo: os incomodados que se mudem. Fica de pé aí. Fica de pé, gente. Levanta, 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 levanta. Faz assim com a mão, ó. Agora faz assim, ó. Você criou um círculo aí dentro, certo? De você? Tem um círculo em volta de você, não tem? Mude tudo que ficou dentro do círculo. Pode sentar, obrigado. Era só para você não dormir, que já tinha gente dormindo já essa hora. Percebe que a gente fica incomodado com tudo que está à nossa volta, mas quem tem que mudar é a gente? Primeira fase é a incomodação. Segunda fase qual é, pastor? A crise. E eu vou falar de cada uma delas, calma. A segunda fase é a crise. Por quê? Porque você está incomodado, mas aí você entra em crise, mas você não quer fazer nada. Terceiro, a escolha. Você pode, César, a gente tem a escolha de ficar incomodado, de ter a crise e mudar, ou a escolha de ficar sofrendo ali parado. Porque tem crente, Marcão, cantando aquele louvor: o tempo passou e eu sofri calado.
Lembra desse louvor, Marcão? Você não sabe o que eu fiz, Marcão. Quarta-feira eu cantei lá no Macedo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. O pastor Ney ficou assim para mim, ó. Depois eu falei para ele, pastor, você acha que não deu certo a canção com a música? Quarta fase, a compreensão. É quando você começa a compreender que você precisa mudar. Pastor Eduardo, é cada luta que eu entro. Pastor Eduardo, é cada luta que eu entro, pastor. Ele ficou assim para mim, pastor Eduardo. Eu me enrolei lá, pastor Eduardo. Aí, quinta fase, a conduta. Sexta fase, o compromisso para continuar. E aqui, Leandro, é a mais difícil. Porque, gente, quando você está incomodado com crise, com escolha, com compreensão, com conduta, você está indignado com uma série de coisas. Mas quando você tem um compromisso de falar, cara, não tá, parece que não vai, eu vou continuar. Quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vai descobrir que essas 6 fases são a mesma que Deus usou para conduzir pessoas da Bíblia. E Ele tem usado na nossa vida, mas a gente não reconhece. Então vamos lá, gente. A primeira fase, qual é? Você precisa estar incomodado com a sua situação. Você precisa estar incomodado com a situação. Jó 30 vai dizer assim: nunca para a agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam. Nunca parar a agitação dentro de mim. Não para, não dá. O que acontece nessa fase da incomodação, gente, é que você fica incomodado, você fica inquieto, agitado com algo na sua vida. Você reconhece que algo não está certo, você se sente desconfortável, você começa a ficar um pouquinho preocupado, ansioso, alguma coisa parece que está fora de equilíbrio em você. Você fala assim, não cara, eu vou mudar, eu acho que alguma coisa não está bem, eu preciso fazer alguma coisa. O seu coração está agitado. O foco da sua preocupação pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um mau hábito. Pode ser um pecado. Um fracasso. Pode ser um relacionamento frustrante. Um sonho não realizado. Pode ser alguma coisa que seja resultado de um cansaço. De um ponto de estresse na sua vida. E aí você começa ficando preocupado. Cara, será que isso aqui está certo? Será que está legal? Quando você está incomodado com alguma coisa, você olha para algumas fases da sua vida e você fala assim, gente, eu vou começar a trabalhar em cima disso. E aí talvez a melhor palavra que se encaixa no incômodo é quando você se sente desconfortável. Porque quando você está incomodado com alguma coisa, não traz desconforto para você? Ah, meu, isso aqui não está legal, isso aqui não está bacana isso aqui. Isso não tá, eu não estou gostando disso aqui, está me trazendo desconforto. O fato é que o desconforto e essa inquietação que você está sentindo vem de Deus. Em Deuteronômio capítulo 32 vai dizer assim, ó, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as suas asas para ampará-lo, levando-a sobre elas. O que Deus está falando aqui, gente? Que Ele é como uma águia. A águia, na medida que os filhotes vão crescendo, ela vai desmontando o ninho para eles saírem fora, vai deixando pontiagudo para eles saírem fora. Tem desconforto, gente, que Deus gera em nós. Porque Deus fala, cara, você está muito acomodado aí. Você está muito acostumado com tudo isso. Você está desconfortável com alguma situação na sua vida? Você está incomodado com alguma situação na sua vida? Ei, coloca os olhos nisso e começa a mudar. E aí, mediante esse incômodo, a gente aprende a segunda fase. Qual é a segunda fase? Você precisa admitir que está atravessando uma crise. Gente, tem cristão que ele não, está sempre tudo bem. Percebe que a gente crente é 2 extremos? Ou está tudo ruim sempre. Você encontra o irmão, e aí, irmão, na benção, você fala, que nada, irmão, na prova. Aí passa 15 anos, você encontra ele, e aí, irmão, vitória, ele falou, que nada, na prova. Você fala, meu Deus, a prova não acaba nunca. Aí, pelo outro lado, você encontra aquele irmão na benção, você fala, na benção, aí só vitória. Está tudo quebrado, tudo bagunçado, e ele fala, só vitória. Você não encontra aquele irmão que tem equilíbrio, meio termo, não, irmão, tem dia. Gente, a vida cristã, a vida é assim. Tem dia que está tudo bem, irmão, tem dia que está tudo ruim. A roda vai girar, a roda vai girar.
aquele que está em cima, uma hora vem para baixo. Isso é um corim de fogo. Olha lá, a roda está girando, viu? A roda está girando. Esse é um corim de fogo, de verdade, irmão. A roda vai girar, a roda vai girar. Vamos cantar ele no final. Percebe que é assim na nossa vida? Só que tem hora na crise que repentinamente a dor fica tão ruim que você não consegue mais ignorar ela. Aí aquela coisa no qual você está preocupado no seu casamento, na sua vida, de repente é tão dolorosa que você não pode mais simplesmente ignorar. Você fala, não, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Talvez a perca de um emprego, talvez uma doença, um acidente, alguma coisa. Talvez no relacionamento, no casamento, um dos cônjuges fala, cara, é melhor a gente separar, vamos embora. Talvez a vida financeira declinou e você falou, meu Deus, e agora como é que a gente vai fazer? As ameaças começam a bater em você e aí o chão desaba dos seus pés. E aí quando o chão desaba dos nossos pés, aparece uma frase gritando assim pra gente, ó, isso é um problema, você tem que fazer alguma coisa. E tem gente que não gosta de problema. E os problemas existem. E existem problemas que surgem e existem problemas que você cria. Então deixa eu te dar um conselho. Para de criar problema, porque os que surgem já é difícil demais da gente resolver. Dentro do círculo que você fez aí, muda o que ficou dentro do círculo. Fala para essa pessoa que ficou dentro do círculo, para de arrumar confusão. Não fala para a mulher não, irmão. O irmão olhou para a mulher dele. Não fala não, irmão, que você vai ter problema. Para de arrumar confusão. Para de causar confusão. Nessa fase, geralmente a gente sente dor. Porque é justamente quando Deus está trabalhando na nossa vida e isso gera dor. Todo tratamento causa dor, irmão. Nesse momento, não culpe os outros. Olha aqui para mim. Para de transferir a sua crise para outras pessoas. Tem gente que quer tudo pronto, gente. É sério que você não vai pôr a mão na massa para fazer nada? É sério que as pessoas ao seu redor são obrigadas a fazer por você? Para de culpar os outros. Síndrome de Adão. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi o Senhor que fez. Se o Senhor não tivesse feito, não tinha acontecido. Se isso aqui não tivesse aquilo. Não, é tudo isso aí. Tudo isso aí, está tudo certo, está tudo legal. Pensa o seguinte, Deus falou foi com Adão, não come daquele fruto. A responsabilidade era tua, de ter cuidado da tua mulher para ela não deixar você comer. E isso não é sobre casamento, isso é responsabilidade. Para de ficar culpando os outros na crise. Para de ficar falando, eu estou assim porque fulano fez isso. Eu estou assim porque aquele lá, eu estou assim por conta daquilo outro. Sai dessa autocomiseração. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como eu vou falar isso? Aceite ajuda. Ok? Mas para de viver só de ajuda dos outros. Aceita ajuda. Mas para de viver só da ajuda dos outros. Vou fazer isso porque fulano está ajudando. Vou fazer aquilo porque fulano está ajudando. Vou fazer não sei o quê porque fulano está ajudando. Vou fazer não sei o que lá porque fulano está ajudando. Para! Faz pelo seu mérito, pela sua força. Eu não estou falando que as pessoas não ajudam a gente. Eu não estou falando que Deus levanta pessoas excepcionalmente para cuidar da gente em momentos difíceis. Mas chega uma hora que para. Você tem que falar para você, cara, eu estou indignado com a situação. Eu não vou mais ficar deitado. E eu não estou falando deitado no sentido literal da palavra. Eu não vou ficar mais caído para isso. Toda hora é porque um ajudou, é porque o outro deu dinheiro, é porque o outro deu não sei o quê, é porque o outro deu o arroz, o outro deu o feijão, o outro deu não sei o quê. Vai você fazer.
Levanta e fala, não, cara, eu vou mudar isso aqui, não vou aceitar não. Não, até quando? Gente, toda luta e toda prova tem um momento de chegar a fim. Tem ou não tem, amigo? Tem ou não tem? Tem. Agora a gente vive não. Calma. Gente, Deus coloca as pessoas para nos ajudar. É fato isso, é muito verdade. Deus levanta pessoas em momentos que a gente menos espera. Mas chega uma hora que a gente tem que falar, peraí. Não dá para viver assim também. Fica pegando atalho toda hora. Evite falar muito. Escute mais. Salmo 38, Davi diz definitivamente, ele está falando assim, ó, eu estou sofrendo. Davi fala, é uma tragédia. Eu estou desesperado, exausto, estou massacrado. Mas tem hora que a gente está como Davi. Sabe por quê? Porque essa dor não veio das circunstâncias. A dor vem do orgulho de aceitar como é que a gente está. E a manipulação pode acontecer sem ser intencional. E a crise pode ser o fruto pelo qual o mal está para terminar com a sua vida. Deus não fez você para ser uma pessoa manipuladora, e sim abençoadora. Gente, ainda tem crente que manipula os outros. Eu estava orando e senti de falar com você, viu? Precisava de um pix. É sério, eu ia falar, é sério. Deus tem que falar comigo. Deus falou com você, manda ele falar comigo. Ô, irmão, se tiver gente aqui na igreja desse jeito, me fala. Me fala. Tem uma salinha ali que a gente resolve isso. Não, é o gabinete, não é essa. Calma. Teve gente que já olhou e falou, Deus, pai, que sala é essa? É o gabinete lá, calma. A sala da vitória. Irmão, imagina eu, doutor Rogério, pastor, chegar em você e falar assim, doutor Rogério, eu estava orando, e o Espírito Santo falou para você me emprestar 10 mil. O que você vai fazer, doutor? Você falou, cara, o pastor está me falando isso, você vai falar, eu vou fazer. Para mim também. Bem, ele nem tem. Ele vai falar, pastor, eu não tenho. O senhor não quer me emprestar 5, ele faz 5 cada um. Mas presta atenção, imagina. Deus não criou a gente para manipular os outros, criou a gente para ser abençoador. Ali, para abençoar os outros. Gente, tem hora que tem luta. Todo mundo tem, irmão. Todo mundo tem. Pastor, o senhor nunca precisou de dinheiro emprestado? Obviamente que sim. O senhor nunca emprestou? Eu escolhi dar, irmão, porque emprestar não dá certo, né? A gente pede emprestado e paga. Os outros pedem e a gente fala, leva. Mas chega uma hora que a gente tem que parar com esse negócio de manipulação. Quando a gente chega no estágio da crise, irmão, já aponta para a terceira fase. Qual é a terceira fase? Você precisa fazer a escolha certa. Isaías 7 vai dizer assim, ó, saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Esse é o ponto de mudança em que você tem que tomar uma decisão. Ou eu vou em frente, ou eu paro de fazer isso. E é nessa fase do processo que Deus usa para mudar a gente. Porque você tem que decidir. O que você vai fazer? Ou eu me afasto do problema e abro mão, ou eu enfrento, ou eu encaro. E se você fala, vou encarar, então racionaliza o problema e fala, eu vou lidar com ele. Eu vou assumir a responsabilidade, eu vou continuar, ou eu vou continuar culpando os outros. O que eu vou fazer? Eu vou continuar a enfrentar, ou eu vou ficar falando, eu estou assim por causa de fulano, estou assim por causa de ciclano, estou assim por causa de não sei quem, estou assim por causa de... Gente, deixa eu te falar uma coisa. Qualquer fase da nossa vida, se a gente quiser, a gente arruma um culpado. Quer arrumar um culpado, irmão? Bota a culpa no diabo, ele é culpado mesmo pro resto da vida. Fala, o diabo é o culpado disso aqui, então ele vai pagar mais um preço que eu vou me levantar e ele vai ver o que eu vou fazer. Gente, ou você acorda para a realidade
olha aqui para mim. Ou você acorda para a realidade, ou você vai ficar vivendo negando os fatos. Eu vou começar a tarefa de mudar, ou eu vou recusar novamente? Vou para trás, vou parar. Imagina a cena, o oleiro fazendo barro, o vaso quebra, ele pega aquele vaso, Alexandre, faz um bolo e fala, vou fazer mais nada não, joga o barro fora e sai fora. Não, cara, ele para, diminui a velocidade da roda, começa a formar novamente e volta para o que era. Sabe que tem hora que Deus quer que você diminua a velocidade da roda. Diminui a velocidade da roda. Olhe a situação ao seu redor. Levante onde estão os problemas que você precisa enfrentar. Eu vou isso com até o fim? Ou eu simplesmente vou abandonar? Gente, a escolha é totalmente tua. E deixa eu te falar uma coisa. O seu maior inimigo é aquele que você olha no espelho toda manhã. Então deixa eu te pedir um favor. Pare de fugir e atrapalhar o que Deus quer fazer. Comece a enfrentar Ele. Gente, a principal dádiva que Deus nos deu, Neia, é a possibilidade de escolha. Na nova Bíblia Viva, a Bíblia Viva vai falar, nós, homens, somos capazes de escolher aquilo que queremos ouvir, tal como escolheremos as comidas que achamos gostosas, por isso devemos descobrir o que é bom e seguir aquilo que é justo. Nesse momento de decisão, gente, você não pode ficar mais procrastinando. E aí às vezes o problema ficou tão grande na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, com um amigo, no trabalho, onde quer que seja. Ficou tão complicado que ou você encara ou você foge. E fugir vai virar uma bola. Gente, no vida financeira, se você ganha 3 e gasta 4, vai ficar 1.000 para trás. No outro mês vai ficar 1.000 de novo, no outro mês vai ficar 1.000 de novo, no final de ano tem 12.000 para trás. No casamento, se você não trata aqui, ficou lá uma brecha, mas vem outra coisa. Aí você não resolveu aquele, vem outro, e aí vai empurrando. Ficou desse tamanho. É nessa fase da escolha certa que a gente precisa fazer umas escolhas. Fala assim comigo, eu vou mudar. Fala forte, eu vou mudar. Fala, eu vou me esforçar. Eu vou mudar. Eu vou fazer um esforço. Falando no que depender de mim, eu vou mudar. Mas nessa fase a gente encontra uma palavra. E qual que é ela, pastor? A gente fica amedrontado com a mudança. Gente, tudo que é novo, tudo que faz a gente mudar, amedronta a gente. Por que a gente se sente amedrontado, pastor? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Gente, a gente se sente ameaçado, acuado, a gente fica quieto. Por quê? Porque a gente perdeu o controle. Quando a mudança acontece, você não sabe como as coisas vão terminar. E aí você precisa começar a mudar. Eu vou trabalhar nisso, nesse relacionamento, eu vou trabalhar nesse mau hábito, eu vou trabalhar na minha vida financeira, eu vou sair dessa. E se eu não gostar do que está sendo o resultado, eu vou mudar novamente. Agora, preste atenção. Nessas 3 fases que eu falei, não fique surpreso se a dor aumentar. Porque o incômodo dói a gente. A crise dói a gente. A escolha certa também dói. E nessa fase da escolha, pode ser que piore. Aqui, essa fase da escolha, você está exatamente no momento em que você começou a dieta, e aí você diz, ou eu paro, ou eu continuo. Nessa fase da escolha, você está exatamente
no meio da vigília, quando você diz assim, vou orar 1 hora, aí você orou 30 minutos, aí você fala, ainda tem mais 30, eu paro ou eu continuo? É exatamente aqui que você está lendo a Bíblia e você diz, eu vou ler 3 capítulos, você lê 1,5 e fala, se eu marcar aqui eu consigo voltar nele depois, ou eu paro ou eu continuo. É exatamente no meio que a gente começa pensando, mas já mudou bastante, né? Eu não orava nada, estou orando 30 minutos, eu não lia nada, estou lendo 1,5 capítulo, eu não fazia nenhum jejum, estou fazendo 6 horas, já está bom, eu não fazia exercício nenhum, eu já estou fazendo 30 minutos de esteira, está bom. Você vai fazer, é aqui que você começa pensando, e começa fazendo barganhas com você mesmo. Nosso cérebro é ensinável. E Flávio, preste atenção numa coisa. Ele sempre escolherá o caminho mais fácil. Sempre. Sempre. E é nessa fase que a gente pula para a 4ª fase. Eu só tenho 5 minutos para terminar essa mensagem. Que luta. É da escolha certa, Renata, que a gente pula para outra fase. E qual que é a outra fase, pastor? Você precisa ganhar uma nova perspectiva no momento que você está vivendo. E aí Paulo escreve o seguinte em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa fase envolve ganhar um novo entendimento. É nessa fase que você olha para o seu problema e aqui te dá um estalo. Ou você transforma a sua mente, ou você fica do jeito que está. E aí, aqui cabe uma verdade. Qual é, pastor? Você não pode mudar sem mudar a maneira que você pensa. Você não pode mudar sem você mudar a maneira que você pensa. Você não pode mudar o seu comportamento, irmão, se você não mudar a forma que você pensar. Você precisa começar a olhar e falar, cara, isso aqui precisa permanecer. Então eu preciso mudar a maneira como eu penso. É nesse estágio que você começa a mudar a sua perspectiva. A maneira como você vê o problema. A maneira como você vê a si mesmo e como você vê os outros. E certamente, se você perguntar sobre você para alguém, ele vai ver você totalmente diferente do que você é. Mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo sendo uma boa intenção, mas ela vai enxergar você de uma outra maneira. Então agora é importante o seguinte, é nesse estágio que você precisa buscar Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De onde a gente consegue a verdade, gente? De Deus. Então Deus tem a verdade acerca do nosso problema, você não. E aí a gente entende o seguinte. O seu problema não é realmente seu. O seu problema é a maneira como você olha para ele. Em Jeremias 17, ele diz que o coração do homem é enganoso. O que ele está dizendo, gente? Que nós temos uma capacidade incrível de mentir para nós mesmos. Aí, olhando com essa perspectiva, quando você olha para um problema em sua própria perspectiva, você não vê o que é verdade. Quando você olha para um problema com seus próprios olhos, você começa a enxergar tudo aquilo que te fez chegar até lá. Eu estou assim por conta disso, por conta daquilo outro, você começa a arrumar os culpados. Mas é nesse estágio que você começa olhando e tirando os culpados e trazendo a responsabilidade para você, que você começa vendo que há uma esperança dentro de você, começa a surgir, e aí você começa encontrando paz para discernir as coisas e começar a fazer. Por que paz, pastor? Porque você sente que dessa maneira você aprendeu a verdade, aprendeu a enxergar o problema, e aí você começa a se libertar dele, e você começa dizendo, bom, talvez não seja tão difícil assim trazer essa mudança, eu só preciso continuar fazendo ela. E aí você começa vendo as coisas como elas funcionam, como elas se encaixam, e você começa olhando e dizendo assim, isso aqui vai dar certo. Mas deixa eu te falar, nessa fase,
eu preciso te advertir de duas coisas. Uma delas é fato, Deus está trabalhando com você. Só que você precisa começar a aprender algumas coisas. Qual? A verdade liberta você. Mas primeiro ela faz você sofrer. Por quê? Porque quando a gente vê a nossa vida como está de fato, a gente diz, meu Deus, nem eu imaginava que estava desse jeito. E aí ela vai libertar você e você vai começar a ter novas ideias. E inicialmente você pode se sentir mal. Porque conhecer e praticar a verdade são duas coisas totalmente distintas. E aí talvez você olhe e diz, agora eu sei onde está o meu problema. Agora eu sei onde está a minha questão. Agora eu sei. Agora eu já identifiquei, agora eu já estou recuperado, já estou curado, eu vou ficar bem. Eu já mudei. Mas aí entra uma segunda coisa, você precisa ser um praticante da verdade em amor. E tem muita gente que se afoga nessa fase. Por quê, pastor? Porque elas sabem o que precisam fazer, mas não fazem. E aí dessa fase 4, que ganhar uma nova perspectiva, olhar, a gente entra na quinta. Qual é a quinta, pastor? Você precisa colocar em prática as mudanças que ocorreram na tua mente. Tiago capítulo 2 vai dizer assim, portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ação, é coisa morta em si mesmo. Esse é o lugar onde a gente começa a agir com base naquilo que a gente aprendeu. Cara, eu aprendi que eu tenho que mudar, eu vi que eu tenho que fazer isso, eu vou começar a fazer isso diferente. E aí aqui, quando você começa a tentar algumas mudanças, e você vê que algumas coisas saem do teu controle, que você não consegue fazer, você entra numa outra estágio. Qual é o estágio, pastor? De frustração, porque você vê que você está tentando e parece que nada está mudando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você veio há 10 anos fazendo o que não era para ser feito. Aí você tem um encontro com a verdade tua mesmo. Você diz, eu vou começar a mudar, eu vou começar a transformar. E daqui para frente você começa a fazer. Só que você não pode esquecer que tem 10 anos lá para trás. De sementes que você mesmo plantou. Deus apaga o nosso passado. Mas eu também estou falando para crente aqui essa manhã, onde a semente nossa ficou lá. E para um resultado diferente, Alexandre, a gente precisa começar a fazer coisa diferente aqui. Então não adianta eu querer que essa mudança aconteça da noite para o dia. E aí o que acontece? Algumas sementes do cão ainda vêm à tona. E aí o que traz para a gente? A frustração, Josué. A gente se frustra. Porque você está falando, eu comecei fazendo diferente, eu comecei fazendo tudo novo, eu estou andando assim, eu estou andando desse jeito, eu encontrei, eu vi que a crise, eu comecei a solucionar tudo. Por que isso ainda está acontecendo? A frustração vem porque ainda tem semente lá atrás. Daqui a pouco, isso aqui para a colheita e começa uma colheita nova. Gálatas 6, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no fim a gente vai colher. Sabe por que a gente para? Porque a gente cansa. Pastor, eu estou frustrado. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque todo mundo pode levantar a mão, até eu. Mas frustrar de vez em quando é bom. A frustração mostra para a gente que a gente está progredindo. A frustração também mostra para a gente que a gente não está mais naquele lugar que a gente estava. E a frustração também mostra para a gente o seguinte, você ainda não chegou onde tem que chegar, continua. Pastor, no final das contas a frustração é boa? Sim. A frustração é um bom sinal e significa que você está fazendo algum processo. Então por que a gente fica frustrado, pastor? Porque todas as vezes que você tenta desenvolver um comportamento novo, você se sente desconfortável, isso é estranho, isso te frustra. Vamos supor que você nunca teve um tempo tranquilo com Deus. Aí você decide todas as manhãs gastar um tempo com Ele. Aí você diz assim, cara, isso me frustrou, por quê? Por que eu não fiz isso antes? Nenhuma mudança é fácil, gente. Mas se você levar as mudanças a sério,
Se você fazer as coisas mesmo se sentindo mal, desajeitado, diferente, incomodado, fora da rotina, uma hora o seu comportamento começa a mudar. E aí a gente chega na sexta parte. Qual é a sexta fase, pastor? Você precisa fazer o compromisso de sempre continuar progredindo. Efésios 4 vai dizer assim: os seus corações e as suas mentes devem ser completamente renovadas. É nessa fase que a gente aprende a ser uma pessoa melhor. Aqui você não comete mais os mesmos erros, porque você já aprendeu com eles. Gente, é fato, o sábio aprende com o erro dos outros, mas tem hora que a gente aprende com os nossos. Tem hora que a gente aprende com nossos próprios erros. Então mudar realmente continua sendo a melhor opção. Lembre sempre, o Senhor te deu uma nova vida. Então não aceite comportamentos do velho homem. Deus te deu uma nova vida. E nessa fase, na sexta fase do compromisso de continuar, você se sente esperançoso, porque você já começa vendo o resultado da mudança que você fez. E aqui entra a razão pela qual você precisa se comprometer a continuar com o processo de mudança. Eu começo a encerrar dizendo para vocês o seguinte: é necessário mais do que o desejo de mudar. É necessário disciplina e compromisso com a verdade. Beleza, pastor. O senhor falou das 6 fases. Eu me identifiquei. Agora, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para cooperar com Deus para que essa mudança dê certo? Certamente, tem a parte de Deus, mas certamente tem a nossa também. Então vamos lá? 6 coisas, eu vou falar rápido, calma, que a gente tem que estar pronto para cooperar com Deus. Primeira, esteja atento à voz e aos apontamentos de Deus na sua vida. Fala assim comigo: eu preciso estar atento à voz e os apontamentos de Deus sobre minha vida. Esteja atento ao que Deus está falando e o que Ele está apontando para você. Segunda coisa, eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou pular. Segunda coisa, aceite o confronto divino quando a crise vier. Aceite o confronto divino quando a crise vier. Aceite ser confrontado. Nessa fase do confronto com Deus, existem 2 regras de ouro que a gente precisa aprender. Quais são elas, pastor? Se você olhar para o confronto, quando Deus te confrontar, se você olhar para o confronto com essas 2 perspectivas, você vai mudar. Qual, pastor? Tudo é para o seu crescimento e tudo se discerne espiritualmente. As coisas serão diferentes. Terceiro, apresente sua oração a Deus pedindo força e coragem. Fala: Senhor, me dá força e coragem para permanecer. Quarto, aplique a palavra de Deus em sua vida. 2 Timóteo 3, porque a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar ao erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Quinto ponto: trabalhe ao lado de Deus, sem gerenciar, apenas confiando nele. Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer, então eu estou aqui pronto. Eu vou confiar. Sexto e último: foque em Deus, apegue-se ao seu plano e deixe Ele fazer o restante por você. Deus começou algo na tua vida e Ele vai terminar. Mas eu encerro
falando duas coisas para vocês. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Quem desiste não tem história para contar. Quem desiste não tem testemunho para contar. Quem desiste certamente será lembrado pela sua desistência e não pela vitória. Aceite as mudanças. Vem, Marcão, louvor, vem, cara. Aceite as mudanças. Entenda cada fase delas e passe por cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu queria que você curvasse sua cabeça e fechasse seus olhos. Eu não sei quais são as fases que você está, ou a fase que você está. Mas uma coisa eu sei. Deus tem saída para todas elas. Então eu quero que você ore ao Senhor. O Marcão vai cantar uma canção. Enquanto ele canta, você vai orar ao Senhor. Você vai dizer: Senhor, eu estou nessa fase, Deus, da crise, da incomodação, Deus. Você vai falar para o Senhor a fase que você está. Você vai dizer para Ele. A fase da escolha, da compreensão, da sua conduta, do compromisso para continuar. Eu não sei em que fase você está, você sabe. E o meu desejo é que você entenda cada uma delas em nome de Jesus.